pessoal, a aula de hoje é sobre a representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a gente pode representar no plano cartesiano essa equação também, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver agora através dos exemplos. Primeiro, representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Eu já deixei uma tabelinha pronta aqui que fica mais fácil da gente visualizar o que a gente vai precisar fazer. Tá? Quando eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu tenho sempre o valor de x e o valor de y, certo? Então, para eu conseguir fazer esse meu gráfico aqui, lembra que uma equação, quando tem duas incógnitas, ela tem infinitas soluções. Então, como que eu vou tentar descobrir? Para ter essa solução, eu vou precisar de 3 pontos aqui. Depois eu vou explicar por que eu preciso desses 3 pontinhos aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar qualquer valor aqui. Eu vou colocar, por exemplo, para x 0, 1 e 2. Colocar valores pequenos aqui. Então, o x primeiro vale 0, depois vale 1, depois vale 2. Aqui no meio está a minha equação, que é o que eu vou resolver, tá? E aqui o y, que é o valor que eu vou achar, e o par ordenado, que é o valor que a gente vai colocar aqui no plano cartesiano. Então, na primeira, ele diz que o x vale 0. Então, é isso que a gente vai colocar. A equação era x mais y igual a 3. Então, vai ficar 0 mais y igual a 3. Certo? Então, eu vou isolar o y. O 0 vai passar para o outro lado. Vai ficar 3 menos 0. Quanto é 3 menos 0? Y igual a 3. Então, achei o valor do x. O valor do y correspondente é 3. Ah, mas dava para saber até de cabeça. 0 mais quantos que vai dar 3? 3. 0 mais 3? 3. Tá? Só resolvi aqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Então, qual que seria o par ordenado? O par ordenado é 0 e 3. Esse primeiro, ok? Vamos para o segundo, então. O segundo, o valor do x que eu coloquei é 1. Tá? Então, no lugar do x eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 mais y igual a 3. Vou isolar o y, vai ficar y igual a 3 menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2. Também dá para saber de cabeça. 1 mais quanto que dá 3? 1 mais 2. Tá? A gente só está confirmando aqui. Par ordenado, 1 para x, 2 para y. Para o próximo, agora o valor do x é 2. Então, vai ficar 2 mais y igual a 3, tá? Isolo o y, vai ficar 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Mesma coisa, 2 mais 1, que é o 3. Alguns dá pra gente pensar de cabeça, tá? Achei o par ordenado. Achando os 3 pares ordenados, a gente consegue resolver agora o nosso plano cartesiano, desenhar o nosso plano cartesiano. Primeiro, vamos observar. Lembra que os primeiros valores aqui, o primeiro valor sempre é do x, o segundo valor sempre é do y. Então, qual que é o meu maior... Ó, não tenho nenhum valor negativo. Qual é o maior valor do x? 2. Qual é o maior valor do y? 3. Então, nosso gráfico vai dar um gráfico bem pequeno aqui. Como aqui a minha folhinha já é quadriculada, facilita aqui o nosso trabalho. Fazer só os positivos, tá? Então, o maior é o 3. Vou usar aqui, até para ficar maiorzinho. 1, 2, 3, e aqui também. 1, lembrando, 2, 3. Que a mesma distância que você usa de um lado, você tem que usar de outro, tá? Então, agora a gente vai marcar aqui esses pontos. Então, o primeiro ponto aqui é 0 para x e 3 para y. Então, a gente vai fazer assim. O 0 para x, lembrando que o 0 tá aqui, né? 0 para x significa que ele não foi para lugar nenhum, ele só tá andando em cima do y. E 3 para y, então ele tá bem aqui. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, 1 para x, 2 para y. Então, 1 para x... 2 para y. Tá exatamente aqui.
segundo pontinho. E o terceiro ponto, 2 para x e 1 para y. 2 para x agora e 1 para y. Então, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. A representação da equação seria isso aqui, ó. Seria essa reta, tá? Lembra no começo que eu falei que precisava de 3 pontos? Quantos pontos são necessários para traçar uma reta? Ah, são necessários só 2. Mas quando você coloca só 2 pontos, fica mais fácil de vocês errarem, porque qualquer 2 pontos, onde eu colocasse aqui, ele daria certo. 3 pontos, você tem que ter certeza aqui que você resolveu certo para dar uma retinha aqui. Então, ele diz aqui, a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Então, sempre vai ser uma reta aqui, ok? Vamos para o segundo. Represente no plano cartesiano a equação 2x menos y igual a 5. Então, eu coloquei a mesma tabelinha aqui para facilitar. Tá? Se você não quiser fazer dentro da tabela, não precisa, mas eu acho que facilita um pouco a visualização. Mesma coisa, nós temos a equação aqui e eu vou substituir 3 valores aqui para o x, para daí achar o valor do y. Pode ser o valor que você quiser. Agora eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Tá? Pode ser valor negativo, para facilitar o cálculo eu coloquei só os positivos aqui. Então, no primeiro, onde tem x, eu vou colocar 1. Então, ele vai ficar assim. 2 vezes 1 menos y igual a 5, certo? Onde tinha x, eu coloquei o 1. 2 vezes 1, 2. Menos y igual a 5. Agora, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Então, vai ficar menos y igual a 5 menos 2. Passei o 2 que estava aqui para o outro lado, tá? Vou continuar aqui do ladinho. Então, vai ficar menos y igual. Quanto que é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. Ah, então o valor do y é 3? Será? Ó, tem um menos aqui na frente. Esse menos não pode estar aqui. Lembra? O que acontece quando tem um menos aqui? Ou você lembra da regrinha lá, que a gente tem que multiplicar por menos 1, ou você lembra que tem que passar esse menos aqui dividindo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, que eu tenho que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, o que acontece? Altera o valor de toda a equação, ou seja, inverte. Aquele menos que está lá, passou para cá agora. Então, o valor do y, menos 3. O par ordenado, então, que é o que eu quero, é 1 para x e menos 3 para y. Como que eu sei que está certo? Você tem que tentar visualizar aqui na minha equação. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, ó. 2 vezes 1, 2. Aqui tá menos 3. Menos 3 vai ficar mais 3. 2 mais 3, 5. Certinho aqui. Segundo, o valor do x vale 2. Então, onde tem x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos y igual a 5. Vou resolver o 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 menos y igual a 5. Então, agora eu vou tirar o 4 dali. Vai ficar 5 menos 4. Continuando aqui do ladinho. 5 menos 4, 1. Lembra que quando tá ali, multiplica por menos 1 para alterar ali o valor, para tirar aquele menos dali, tá? O menos passou para o resultado. Então, 2 e menos 1. 2 e menos 1. Vamos conferir aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos menos 1. Menos com menos mais. 4 mais 1, 5. Certinho. Próxima, no lugar do x, agora é 3. Então, vai ficar assim. 2 vezes 3 menos y igual a 5. 2 vezes 3, 6. Menos y igual a 5. Agora, eu tenho que passar o 6 lá para o outro lado. Tá? Continua aqui do ladinho. 5 menos 6 é menos 1. Vou ter que multiplicar por menos 1 para tirar o sinal dali. O que vai acontecer? Altera todos os sinais.
beleza? Então, aqui ficou positivo agora. 3 e 1. Vamos conferir aqui. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Todos os valores conferidos, a gente pode montar agora o nosso plano cartesiano. Lembrando, mais uma vez, que o primeiro valor é sempre x, o segundo valor é sempre y. O primeiro sempre x, o segundo sempre y. Agora, nós temos ali valor negativo, tá? Então, a gente vai precisar que o y vá até menos 3 aqui. O x não tem valor negativo. Vamos lá. Aqui é sempre o valor do y. Começar lá. Positivo, ele vai só até o 1. Vou colocar aqui até o 2 para não ficar muito apertado. Aqui a gente vai passar o valor do x. O x, ele vai até o 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aqui é o 0. E agora a gente vai para os negativos do y. Então, tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Então, eu fiz, ó, os negativos do y, positivos do x, positivos do y. Vamos agora marcar os pontos aqui. O primeiro, 1 para x, menos 3 para y. Então, eu tenho 1 para x, menos 3 para y. Vou juntar aqui o 1 e o menos 3. Onde você juntou esse prolongamento aqui, faz a bolinha aqui do pontinho. Próximo, 2 e menos 1. 2 para x, menos 1 para y. Vamos unir também os pontos aqui. Mais um pontinho. E o próximo, 3 e 1. 3 para x, 1 para y. Outro pontinho aqui. Lembrando que a gente tem que traçar agora uma reta. Essas 3 bolinhas aqui tem que ficar em cima de uma reta. Se acontecer de ter um outro ponto aqui, alguma coisa deu errado, tá? Então, eles têm que estar alinhados aqui. Beleza? Então, essa é a representação geométrica ou gráfica aqui da equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.